Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Para alguns irmãos é surpresa, para outros vão saber, já faz dia que eu estou falando que eu vou pregar nesse texto aqui, né? Então, Mateus 18, 15. Mantenha sua Bíblia aberta quando acabar a leitura, tá bom? A gente vai entrar um pouquinho a fundo desse texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Talvez alguns irmãos, durante a leitura, façam assim, mas espera aí, hoje é domingo de ceia, hoje é Páscoa, o que o pastor quer nesse texto aqui? Irmãos, hoje serão 2 mensagens, então a mensagem de Páscoa eu vou deixar para pregar à noite. Tá? Nós estamos seguindo uma direção, o tema da série desse mês é Ser Igreja, certo? E nessa manhã, eu queria falar com os irmãos sobre disciplina na igreja, ou disciplina eclesiástica. E aí, pastor, por que o senhor vai falar hoje? Desde quando a gente começa a planejar a série, a gente começa a orar, a gente começa a pensar a respeito, né? E desde quando eu estava planejando, né, eu entendi que seria uma boa ocasião a gente falar disso num domingo de ceia. Porque o domingo de ceia é um domingo onde é muito visível a questão da disciplina eclesiástica, e também o domingo de ceia onde costuma ser um dos cultos, né, o domingo mais cheio na igreja. E esse assunto, ele não é muito abordado nos púlpitos, irmãos. Muitas vezes a gente já viu alguma coisa acontecer, mas falta, às vezes, uma certa transparência, falta, às vezes, uma certa clareza a respeito da aplicação da disciplina na igreja. Então, nessa manhã, eu quero falar com você justamente buscando obter essa clareza. O meu objetivo essa manhã é justamente trazer esclarecimentos para que você entenda como é que funciona a disciplina na igreja do Dom Pedro II, ou pelo menos conforme a Bíblia nos direciona e nós entendemos. Amém? É provável que algum dia você já ouviu alguém dizer o seguinte: ixi, rapaz, fulano está de prova. Ou então você ouviu falar assim: ciclano está de banco. Ou então você vai falar: não, peraí, meu Beltrano foi afastado do ministério. Ou o irmão tal foi excluído, né? Vai depender de quanto tempo você tem de igreja, porque hoje parece que esses termos ficaram um pouquinho mais escondidos, pelo menos a gente não ouve falar tanto, né? Mas antigamente, sei lá, década de 90, né, a gente ouvia bastante isso aí, né? Todos esses termos indicam a prática da disciplina eclesiástica, e eu diria que hoje a disciplina eclesiástica acontece com menor intensidade. E por que isso acontece? Será que as pessoas estão pecando menos? O que vocês acham? Ou será que é a igreja que está evitando disciplinar as pessoas por algum motivo? Sei lá, né? Vai que o irmão sai da igreja. Né? Vai que ele se chateia. Vai que alguma coisa... vai que vai parar na internet. Enfim, será que é isso que está acontecendo? A disciplina eclesiástica ela é um meio utilizado para proteger a igreja. Ou conforme Jonathan Leeman, eu acho que é isso mesmo, ela protege o nome de Jesus. Como assim, pastor? Por que o nome de Jesus precisa ser protegido? Deixa eu ver. A ideia da disciplina eclesiástica é evitar que aqueles que se dizem cristãos tenham um comportamento diferente do esperado. A ideia da disciplina eclesiástica, né, é o seguinte: porque o cristão
representa a igreja, amém, irmãos? Então, talvez, algum dia, você deu uma pisada na bola, talvez lá no seu trabalho você andou falando que não devia, aí aquele irmão que nem é crente, paz do Senhor, irmão. Por quê? Porque ele entende que aquela não é uma postura que você deveria apresentar. Então, o cristão representa a igreja, amém? E da mesma forma, a igreja representa o Senhor. Que responsabilidade a nossa, não é? Então, a igreja representa o Senhor. Então, permita-me falar a respeito, citar um exemplo bíblico aqui, né? Hebreus capítulo 12, versículo 7 e 8 vai falar dessa representatividade. Vai falar assim, ó, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Que é isso, pastor? Que forte isso. Veja o que está escrito lá em Provérbios 13, 24, que reforça a ideia. Diz o seguinte, ó, o que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Já estou fazendo a introdução para a escola dominical, viu, Miquel? Então, irmãos, veja bem. Os dois textos apontam que a disciplina é uma prova de amor. Se um pai ama o seu filho, ele vai corrigi-lo. Porque senão depois a conta chega. Tem uns pais que gostam do seguinte, né? O menino que não apanha em casa vai apanhar lá no mundo. Um funcionário que é amado, que é cuidado pelo seu patrão, ele vai ser corrigido em algum momento. Se nós formos olhar o liderado que não é corrigido, também ele vai ter problema, vai dar problemas para o seu líder. Então, a correção é uma prova de amor. Então, o que nós precisamos entender é que, como igreja, a pergunta não é se nós devemos corrigir. A pergunta é como nós faremos isso. Percebe? Então, é o que esse texto vai nos ajudar a pensar. Vamos lá? O texto que nós lemos aborda 3 etapas de um processo disciplinar. No entanto, eu preciso dizer aqui que esse processo aqui, irmãos, é um negócio que acontece em família. Tá bom? A ideia de escolher falar hoje também foi entendendo que a maioria dos que estivesse aqui faz parte da família. Então, é um assunto de casa. É um assunto doméstico, vamos dizer assim. Então, a gente não sai corrigindo os filhos dos outros aí. A gente não sai brigando, menino, para. A gente não faz isso. Cada um cuida do seu filho. Cada um, pelo menos, deveria corrigir o seu filho. Talvez, quando uma criança apronta, por exemplo, talvez a gente só chama atenção, falando, faz isso não, será que seu pai vai gostar? Ou talvez a gente leva, né? Seu filho tá fazendo isso. Por quê? Porque a gente não pode passar do limite. É uma coisa de família, é uma coisa de casa. Cada pai que tem que dar conta do seu filho, não é isso? Contudo, né? Também como pastor, não faz sentido eu querer corrigir alguém que não é membro dessa igreja. Fulano é crente, pastor. Fala, é seu amigo. Fala, se é meu amigo, eu vou tratar como irmão, eu vou conversar. Mas as consequências dele como igreja, ele vai ter com o pastor dele. Ele vai ter na igreja dele. Por quê? Porque não cabe a mim fazer isso. É um assunto de casa. É um assunto de família. É a família a qual ele pertence. Nós entendemos que nós todos somos membros do corpo de Cristo, mas cada um está sujeito a uma denominação, cada um está sujeito a uma comunidade, a uma igreja, e ali é que eles resolvem. Como diz o ditado popular, roupa suja se lava em casa. Então eu não vou pegar roupa suja de outra igreja para lavar aqui. Então, às vezes, né, o que mais tem na internet é polêmica. Por quê? Porque o pessoal pega a roupa que é para lavar em casa e leva para a internet, e aí vira polêmica. E aí todo mundo depois quer julgar em cima daquela causa. Às vezes eu evito falar disso, sabe por quê? Porque não é algo que cabe a nós. A gente sabe só um pouquinho da informação. A gente nem sabe de tudo. Então quem somos nós para falar de qualquer coisa? É igual a gente querer justificar o divórcio dos outros. Fulano separou. Mas também, né? Também o quê, rapaz? Você não estava lá?
Você não sabe o que acontece em quatro paredes? Então não é assim que funciona. Mas compreendendo que nós estamos todo mundo em casa, amém, irmãos? Você está em casa, amém? Glória a Deus. Nós estamos em família. Vamos entender então como é que é o processo aqui apresentado por Jesus. E tudo começa com aquilo que nós chamamos de repreensão particular, né? Observe que a primeira etapa de uma situação é direta. Vamos ao versículo 15 que a gente leu. Ó. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então imagina então que você emprestou um dinheiro para o irmão e não pagou. Você não tem que falar para o pastor, irmão. Não no primeiro momento. Você tem que resolver com o seu irmão. Imagina que alguém mentiu para você. Imagina que você pegou seu filho vendo pornografia. Imagina que um amigo seu desrespeitou a liderança ou desrespeitou os seus pais na sua frente. Imagina que o seu cônjuge andou xingando alguém no trânsito. Só estou dando exemplo fictício, viu, irmão? Nada disso acontece, tá? O que você faz? Qual que deve ser a nossa postura? Se ele é seu irmão, você não tem apenas o direito de repreendê-lo. Você tem o dever. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca por negligência. Então, meu irmão, se alguém vacilou perto de você aí, é irmão, você ama ele, você vai ter que repreender ele. Você vai ter que chamar a atenção dele. Irmãos, eu estou falando para vocês uma coisa que é difícil para mim às vezes. Essa luz piscando aí, Marlene, apaga a 4 aí, liga a 5, alguma coisa assim, que vai atrapalhar um pouquinho. Tá? Então, irmãos, por exemplo, né, é muito difícil para mim, às vezes, ter que chamar a atenção de alguém mais velho do que eu. Mas a Bíblia diz assim, ó, você trata igual seu pai. Você trata igual sua mãe. E se papai e mamãe estiver errado, a gente vai ter que falar, não vai? Então, às vezes, a gente tem que ter conversas difíceis. Por quê? Porque a gente ama. Porque a gente quer ver todo mundo no céu, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, às vezes, a gente tem que chamar no particular. E a gente tem que chegar e falar assim, meu irmão, olha só, esse comportamento não condiz com quem se diz cristão. Eu acho que você pisou na bola aqui. Eu acho que você precisa rever isso aqui que está acontecendo. Olha só, eu acho que namoro de crente não é assim. Eu acho que não é assim que você tem que tratar o seu pai e sua mãe. Olha só, eu acho que não é assim que você tem que falar dos seus líderes. Eu acho que não é assim que você tem que comportar com seus amigos. Aí se o seu irmão é provável que vai ficar com vergonha. Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Muita movimentação atrás hoje, hein? Vamos dar uma sentada aí? Acho que só o essencial aí, por favor. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, às vezes a gente precisa, né? A gente precisa ficar um pouquinho vermelho, deixar alguém vermelho, por quê? Porque a gente ama. E quando a gente fazer isso, a pessoa vai, opa, peraí, eu acho que eu estou errado. Ela vai pedir perdão, ela vai se comprometer a vigiar mais e que isso não vai acontecer novamente. Se você chamou a atenção de alguém, a pessoa se arrependeu, pediu perdão, demonstrou que ela não quer cometer aquele erro novamente, pronto, processo acabado, você teve êxito na disciplina eclesiástica já na primeira etapa. Amém? Glória a Deus. Deu tudo certo. Mas se não resolver? Se o problema persistir? Se após a sua repreensão ele continuar em falha? Você passa para o segundo passo da disciplina. Você chama testemunhas,
pessoas que vão ajudar você a lidar com aquela situação, tendo como objetivo ajudar o irmão. Não é expor indevidamente, não é ridicularizar. Veja o versículo 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, irmãos, já aconteceu aqui na igreja, dos líderes do ministério infantil, ter que conversar com os pais. Já aconteceu dos líderes dos adolescentes, ter que chamar os pais, chamar os responsáveis, chamar alguém para ajudar a resolver o problema. E por que eles fizeram isso? Porque a primeira repreensão não resolveu. É aquela história. Né? O Azaf está lá em cima, professor do Ministério Infantil, fala assim, Azaf, não faz isso. Se ele continuar fazendo, o que vai acontecer? Vão chamar eu ou a Sara. É assim que funciona. Por quê? Porque eles não vão disciplinar os meus filhos lá. Esse não é o nosso papel. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Escola e igreja acham que é dever nosso disciplinar as crianças. Não é. É dever dos pais. A responsabilidade é dos pais. Nós estamos aqui para colaborar. Nós estamos aqui para instruir. Ok? Então não pense, por exemplo, que Moisés e Isabela que vai disciplinar os adolescentes. Eles não vão. Paulo e Jéssica também não vão fazer isso com as crianças. Não cabe a eles. Então, às vezes, vai ter que chamar os pais. Às vezes, vai ter que chamar os responsáveis. Vai ter que chamar alguém que tem alguma autonomia. E quando se trata de um adulto? E quando é o adulto que está vacilando? E quando é o adulto que está errando? Adultos também precisam passar pelo mesmo processo. Peraí, você vai chamar o pai? Não, não é isso não. Dependendo da situação, a gente chama o pai, mas a ideia não é essa. Nós vamos chamar alguém que tem um vínculo. Vai chamar um amigo. Vai chamar alguém que ele respeita. Sabe? Vai chamar pessoas que vão poder auxiliar no resgate do irmão. Percebe? Então, às vezes é alguém do círculo de amizade. Às vezes é alguém, sabe, que ele escuta. Já aconteceu aqui na igreja, às vezes, de um irmão chamar a atenção do outro irmão e falar assim, pastor, o senhor podia vir aqui porque ele não está me escutando. ou às vezes chama outro irmão que ele respeita. Vem cá, vamos sentar nós dois aqui para conversar com o fulano aqui, que eu acho que ele não está entendendo como é que as coisas funcionam, não. Irmãos, isso é bíblico. Qual que é o objetivo aí? Mais uma vez eu digo, resgatar o irmão. Amar o irmão. Ajudar ele para o céu. Ajudar ele a ser crente de verdade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, às vezes, se você falar com ele, ele vai falar assim, não, fulano tá sendo preciosista. Ele vai falar assim, não, eu acho que ele está exagerando, mas aí você traz alguém de testemunho. Ele, rapaz, o negócio é sério mesmo. Pensando bem, eu acho que eu preciso mudar. Pensando bem, eu acho que eu preciso rever essa situação. Então, se ele mudar de rumo, se depois que chamou a testemunha, falou assim, agora eu entendi. Talvez na primeira repreensão nada mudou, mas na segunda, tem mais gente agora, né? Opa, então agora o negócio é sério mesmo. Eu acho que eu estou errado, tá? Você me perdoa? Glória a Deus. Sucesso. Mais uma vez tivemos sucesso no processo disciplinar. Amém, irmãos? Você percebe que até agora não chegou ao gabinete pastoral, não teve reunião de obreiro, não teve nada disso? A maioria dos casos de disciplina na igreja não precisa chegar nesse ponto. Às vezes é um tete a tete, olho no olho, resolveu. Às vezes é uma coisa que resolve entre o grupo. De vez em quando alguns líderes de ministério chegam e falam assim, pastor, está acontecendo isso e isso e isso. Vocês já conversaram? Não. Você tem autonomia para isso. Você pode conversar com seu irmão. Aí se ele não me ouvir, aí a gente conversa. É para isso que a gente institui lideranças, para dividir o fardo. Percebe? Amém?
Mas ainda assim, às vezes você conversa no individual. Irmão, você está vacilando. Aí às vezes você traz alguém, olha aqui, ó. Eu falei com o irmão aqui, mas ele ainda tá errado ainda, ele ainda tá fazendo isso, isso e isso. E o irmão continua errado. Aí você fala assim, agora eu vou ter que levar para a igreja. É o terceiro parte do processo. Nesse caso, a última instância é a igreja. Vamos ver o versículo 17? Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. A aplicação do versículo 17, conforme eu falei aqui na semana passada, falei de governo eclesiástico. Reforço, irmãos, todas as mensagens dessa série são importantes. Elas vão falar sobre como a gente pensa como igreja, vão falar de princípios fundamentais, como se você quer ser um bom membro do Dom Pedro II, se você quer saber como a igreja funciona, você precisa ouvir todas as mensagens, tá bom? Semana passada a gente falou sobre governo na igreja, a gente falou que o primeiro governo que a gente falou foi o congregacional. Que é o quê? Que a igreja resolve as coisas por meio de assembleias, de votações. Então, esse texto aqui é usado para dar uma ideia de governo congregacional. Mas a gente entende também que se a gente levar a questão a um conselho de líderes e presbíteros, ou líderes e pastores, nós também estamos levando a situação para a igreja. Por quê? Porque são eles que governam a igreja. Se a gente também, se nós estamos falando de um governo episcopal, levar a ciência do pastor dirigente é uma forma de levar a situação à igreja. Percebe, irmãos? Então, levar a igreja não significa que você vai vir aqui, pegar o microfone e falar assim, irmãos, ó, eu estou aqui para dizer para vocês que o irmão tal está em pecado. Não é isso que está falando. A ideia não é essa. Não é assim que funciona, né? Então, em nossa igreja, você poderia, por exemplo, procurar um dos líderes. Ah, você é do Ministério de Jovens, você pode procurar os líderes de jovens. Ah, você é da Rede Mulheres, você pode procurar as líderes das mulheres. Você é da Rede Homem, você pode procurar os líderes homens. Ah, você pode procurar qualquer um dos pastores aqui da igreja, eles também estão representando a igreja. Você pode procurar o pastor. Aqui, assim você leva a situação à igreja, percebe, irmãos? E aí depois o que acontece? Em tempos antigos, acontecia a temida reunião de obreiro, né? E essa reunião, ela dava o que falar, né? Tinha gente que era excluído porque jogou bola. Ixi, vamos excluir, jogou bola. E fulano, tava de bermuda no shopping, vamos excluir. E fulano ainda não casou e estava andando de mão dada com a namorada, não, vamos excluir. Então, e aí era... e o Beltrano, não foi na ceia e não avisou o pastor. Tá de prova. Era mais ou menos por aí. Os mais antigos vão contar para vocês como é que é, certo? Havia os casos mais graves, que envolvia adultério, fofoca, corrupção. Todos esses casos eram levados para a reunião de obreiro. Então a reunião de obreiro era o lugar de lavar roupa suja. E o negócio pegava, irmãos. Né? E aí, nessa reunião, os obreiros decidiram o que a gente vai fazer com o irmão tal. O irmão tal estava andando sem camisa na praça. Como é que a gente vai fazer com ele? Né? Aí na reunião de obreiros decidia o que ia fazer com o irmão. Certo? E o que a gente sabe é que muitas dessas histórias vazavam. Por quê? Porque o irmão participava da reunião de obreiro, ele chegava em casa e falava, amor do céu, você não sabe o que aconteceu. Sabe o irmão tal? Você acredita que ele traiu a esposa? E aí a esposa chegava, ó, vou contar pra amiga, eu vou contar pra você, mas você não pode contar pra ninguém. O irmão tal tá em pecado. Ele tá excluído. Traiu a esposa. Aí a amiga contava pra outra. Na hora que o irmão chegava na igreja, estava todo mundo assim. Eu sei o que você fez, viu? Seu sem vergonha. Né? Era mais ou menos assim. Então, hoje, isso aí daria um processo de danos morais, não daria? Fácil. Era muito fácil resolver isso. Então, hoje, as coisas funcionam um pouquinho diferente. A gente não costuma expor as pessoas na frente da igreja. E se a questão
é mais delicada, a gente dá ciência a quem precisa ter ciência. Certo? Então, às vezes os líderes diretos, ou em casos extremos, o conselho de pastores e líderes. Então, os pastores e líderes que participam da nossa reunião sabem que tem informação aqui que é para toda igreja. Mas tem informação que fica aqui. Por quê? Porque nem todo mundo tem maturidade para lidar com determinadas informações. Mas casos morais, né, a gente trata com o máximo de discrição possível. Já teve situações que a disciplina aqui na igreja aconteceu, só o pastor e uma ou duas testemunhas teve ciência. Nós tivemos também situação que envolveram mais pessoas, mas sempre tentando trabalhar com discrição. É igual aquela história, né? Foi 3 irmãos lá conversar, aí o primeiro irmão falou assim, rapaz, já que a gente está num ambiente aqui de família, né? Eu queria confessar um pecado para vocês. Eu tenho problema com dinheiro, eu estou roubando meu patrão. Aí veio outro, rapaz, que bom que você falou isso, porque eu também que tenho pecado para confessar. Falou, o meu problema é com pornografia. Rapaz, eu vejo pornografia todo dia, toda hora. Aí veio o terceiro, rapaz, eu também preciso confessar o pecado. Meu problema é língua, eu não dou conta de guardar segredo. Acabou com a disciplina agora, hein? Todo mundo ficou sabendo. Então, a ideia não é essa, irmãos. Como eu disse, o objetivo da disciplina não é trazer vergonha, não é expor o pecado das pessoas, mas reconduzi-las a Cristo. Ajudar a viver em santidade. Amém? Mas quando se trata de alguém, de algum ministério, né, alguém que atua no ministério, já aconteceu aqui na igreja. Eu chegar no líder tal e falar, fulano, ó, o irmão tal vai ficar um tempo sem atuar. Tá bom, pastor, ok. Eu não preciso dar detalhes para ele. Por quê? Porque já resolvemos a situação. Eu estou ajudando até o irmão, porque não saber é bom para ele. Tá bom, pastor. Aí quando acabou o tempo, fala, o irmão tal pode voltar às atividades. Ok, pastor, vou inserir. Pronto. Por quê? Porque nós não estamos aqui para expor ninguém. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, amém, irmãos? E às vezes a gente cuida uns dos outros não sabendo do pecado do outro. Assim como às vezes a gente cuida uns dos outros sabendo e ajudando ele naquele processo. Percebe? Amém? Então tem gente que tem fraqueza em algumas áreas. Imagina, por exemplo, se o irmão que tem problema com dinheiro não conta que ele tem dificuldade nessa área e alguém coloca ele de tesoureiro. Teremos problemas. Então a ideia é ajudar, certo? Agora, se tratando de liderança, como é que funciona? Aí a situação fica mais grave. Em 1 Timóteo 5, 19 e 20, nós vemos que o presbítero que vive no pecado deve ser repreendido publicamente. Irmãos, perceba que está falando aqui, ó, o obreiro que vive no pecado. Porque o obreiro é gente igual a gente. Então ele também pode vacilar, não pode? Pode. E tem coisas que tem vacilo dele que ele não precisa contar para a igreja. Foi lá, foi corrigido, resolveu, amém. No entanto, se ele vive no pecado, se ele já foi repreendido, aí ele tem que ser exposto publicamente. Mas para chegar nesse nível, a denúncia não pode ser infundada. Não pode chegar assim, pastor, fiquei sabendo que o pastor fulano de tal estava fazendo isso, isso, isso. Ah, você ficou sabendo? Quem são as testemunhas? Onde estão as provas? Ih, pastor, só fiquei sabendo, então não vem. A Bíblia diz que precisa ter testemunhas, precisa ter prova, não pode ser uma denúncia infundada. Ao mesmo tempo, muita gente se assusta, às vezes, quando um pastor ou um líder chega diante da igreja e fala, irmãos, eu queria pedir perdão para vocês, porque eu pequei nisso, 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 nisso. Ou às vezes ele vai para a rede social, olha só, que estou aqui fazendo esse vídeo para dizer para vocês que eu cometi um erro, assim, 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 assim. E a gente já deve ter visto alguns vídeos assim. Você já deve ter visto algum pronunciamento assim. E é difícil, é doloroso.
Quando eu vejo algo na internet, assim, comunicado do pastor fulano de tal, eu já começo a tremer. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Tem misericórdia, Jesus. Porque é ruim, irmãos. É doloroso. Mas é bom quando o irmão, às vezes, vem e fala assim, ó, irmãos, olha só, sabe uma coisa? É porque aconteceu isso e isso, eu acabei... Não. Ele começa a justificar o pecado. Mas quando ele é sincero, ele fala assim, ó, eu cometi esse pecado. Eu estou arrependido. E eu estou disposto a melhorar. Por que ele faz isso? Porque a pessoa pública, ela deve uma satisfação pública. Porque ela vai escandalizar outras pessoas. Então ela precisa mostrar um arrependimento público. Ela precisa trazer clareza naquilo que ela vai falar. Então, irmãos, sei que é pesado, mas é o esperado. A vulnerabilidade é uma forma de se obter a autoridade. Até mesmo em situação de pecado. Percebe? Pois bem, agora que você já entendeu o processo, a pergunta que precisamos responder é: quais seriam as consequências de uma pessoa que passa pela disciplina eclesiástica? Pastor, o senhor não fechou o terceiro ponto. O terceiro ponto é simples, irmãos. Se o irmão se arrependeu, amém, vamos reconduzi-lo. Certo? Vamos ler o versículo 18? Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, será concedido por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente usa esse texto aqui para explicar culto que deu pouca gente, já viu? Irmão, hoje deu pouca gente, mas a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos, a aplicação desse texto não é para culto com pouca gente. Serve. Mas a aplicação primária desse texto está falando de disciplina. O irmão está em pecado. E aí o texto está dizendo assim, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Olha a responsabilidade, irmãos. Está dizendo o seguinte, que o irmão que for recebido na igreja, se ligando à igreja como membro, ele está sendo reconhecido nos céus como membro do corpo de Cristo. Por conseguinte, o irmão que é desligado do corpo, ele também está sendo desligado do corpo de Cristo. Qual que é o destino desse, irmãos? Não há vida fora do corpo. Então, veja bem, a pessoa que passa pelas 3 etapas do processo disciplinar, ela tem que ser tratada de acordo com a gravidade da sua falta. Por exemplo, tem pecado que faz mal só para ela. Uma pessoa cometeu um erro, ela fez mal para ela, mas ela se arrependeu, então ela vai ser instruída. Se ela se arrepender, ela vai ser acompanhada e reconduzida ao lugar que ela estava. Amém? Então imagina um jovem, solteiro, um adolescente, problema com pornografia. Está fazendo mal para quem? Para ele. Arrependeu? A gente vai ajudar, vai discipular. Como é que você vai vencer a pornografia? Assim. E aí ele vai continuar como membro. Amém, irmãos?